espada, nem com lança, Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos gravando 1 Samuel, capítulo 7, um capítulo que vai mostrar a fidelidade de Deus e o reconhecimento daquele povo por aquilo que o Senhor havia feito por eles. Diz esse capítulo que os homens de Quireate Jarim vieram e ergueram a arca do Senhor, trouxeram para dentro da casa de Abinadab, lá no outeiro, e santificaram Eleazar, seu filho, para guardar a arca do Senhor. E a arca ficou guardada lá por quase 20 anos. Era muito tempo, né? E toda a casa de Israel começou a lamentar a falta do Senhor, porque a arca não estava aonde ela deveria estar. Então Samuel falou para a casa de Israel: se vocês verdadeiramente retornarem ao Senhor de todo o seu coração, colocar de lado seus deuses estranhos, remover Astarote do meio de vós, preparar o vosso coração e servir a ele somente, ele vos livrará da mão dos filisteus. São 4 atitudes aqui muito importantes para você estar meditando. A primeira atitude, retornar ao Senhor de todo o coração. A segunda, deixar de lado seus ídolos, seus deuses estranhos e adorar somente ao Senhor. Terceiro, tirar Astarote, que era uma deusa daquele tempo, do meio de vós. Preparar o seu coração. Aí, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te livrar dos teus inimigos, no caso, os filisteus. Então, os filhos de Israel fizeram isso. Puseram de lado os Balaíns, Astarote e serviram somente ao Senhor. Essa é uma ordem e essa é uma atitude que Deus espera de cada um de nós. Deixar nossos ídolos, nossos deuses e servirmos somente ao Senhor. Samuel diz: congregai todo Israel em Mispá e eu orarei por vós ao Senhor. Outra coisa importante, estar congregado, estar numa congregação, estar com todo o povo reunido. Essa coisa de, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso estar junto com os irmãos, eu não preciso tomar santa ceia, eu não preciso ouvir a palavra, eu não preciso louvar o Senhor, eu não preciso nada. Você está completamente fora da palavra, porque é essa união de todos que vai trazer a vitória para Israel. E daí eles se reuniram lá em Mispá, tiraram água, derramaram diante do Senhor, jejuaram, importância do jejum, preste atenção, jejuaram e reconheceram, confessaram seus pecados. Eles disseram: nós pecamos contra o Senhor. E então Samuel julgou aquele povo em Mispá. Aí quando os filisteus ouviram que aquele povo estava reunido, eles resolveram subir contra Israel. E Israel, quando ouviu aquilo, ficou apavorado. Os filisteus vão subir contra nós. E eles disseram a Samuel: não cesse de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Não cesse de clamar por isso que você está pedindo ao Senhor. Quando você colocar um pedido diante do Senhor, não cesse, não pare de clamar até que ele responda e dê a bênção que você está precisando. Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava, era um cordeirinho que ainda estava sendo amamentado pela mãe, ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. Você sabe o que esse cordeiro desmamado representa? Com certeza, ele representa o Cordeiro de Deus, que foi oferecido por nós em sacrifício, para que nós pudéssemos entrar na presença do Senhor e termos as nossas orações respondidas. E aí diz que o Senhor o ouviu o grito daquele povo, e enquanto Samuel oferecia, olha, veja bem, enquanto ele oferecia aquela oferta, os filisteus se aproximaram. E sabe o que aconteceu? O Senhor trovejou um grande trovão sobre os filisteus e o desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. Não precisaram nem lutar. O próprio Deus mandou trovões e dizimou, acabou com os filisteus. E não é a primeira vez que isso vai acontecer na palavra. Nós já vimos isso acontecer quando o próprio Deus manda pedra, manda trovão, manda chuva, tudo para exterminar o seu inimigo. Por isso, não duvide nunca do que o Senhor pode fazer em qualquer circunstância da sua vida. Ele livrou todo aquele povo. Aí os homens de Israel saíram de Mispá e foram atrás dos filisteus e feriram todos eles até chegar em Bet-car. Samuel então pegou uma pedra. Essa pedra, você sabe o que ela representa? Sabe quem é a pedra angular? Sabe quem é a pedra, a rocha eterna?
o Senhor Jesus. Tudo aqui tem uma representação do Senhor Jesus. Ele pegou aquela pedra, colocou entre Mispa e Sem e chamou aquele nome Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Se você pode dizer isso ao Senhor hoje, que até aqui o Senhor te ajudou, é porque você já colocou todas essas coisas na presença do Senhor. Você já se arrependeu, você já confessou, você já deixou de lado os seus deuses, você já clamou ao Senhor, você já está congregando junto com a sua comunidade, ou seja, você já cumpriu tudo. E o Senhor com certeza irá intervir nessa situação que você tem colocado na presença dele. E assim diz que os filisteus foram subjugados, não entraram mais em Israel durante todo o tempo em que Samuel estava reinando naquele lugar. Veja que Samuel estava sendo preparado para levantar um rei sobre Israel. O rei Davi, antes vai ter o Saul, mas o Saul a gente vai desconsiderar, porque não é exatamente aquele que Deus havia escolhido, porque a gente vai ver que verdadeiramente Davi foi o escolhido de Deus. Samuel foi levantado pelo próprio povo, mas Davi foi levantado por Deus. E o Samuel estava como sacerdote naquele lugar, ele estava sendo preparado e preparando tudo para que houvesse um rei sobre Israel. E as cidades, todas as cidades que eles haviam tomado de Israel foram restauradas. E os termos de Israel libertou das mãos dos filisteus e houve paz entre Israel e os filisteus. Até hoje nós sabemos que o povo de Israel continua em luta com esse povo, continua buscando por essa paz. Nós sabemos que ela só virá quando eles confessarem a Jesus como Senhor e Salvador. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. E de ano em ano, sabe o que ele fazia? Ele dava uma volta pelas cidades ali, por Betel, por Gilgal, por Mispa, e ia julgando aquele povo. Todo mundo trazia as causas para ele, e ele, como um juiz, ele ia julgando todo aquele povo. Seu retorno era para Ramá, ele voltava sempre para Ramá, porque lá estava a sua casa. Amém? Essa palavra é muito linda, que o Senhor traga revelação para você. Já falei para você, sempre leia essa palavra antes de me ouvir. Não ouça simplesmente, leia. Depois que você entender, então você me ouve. E eu tenho certeza que o Senhor vai complementar, vai te dar revelações preciosas. Mas uma coisa a gente tem certeza, até aqui nos ajudou o Senhor. Amanhã a gente volta com 1 Samuel, capítulo 8, se o Senhor nos permitir. Um abraço em Cristo Jesus, fiquem abençoados. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele guarde a sua entrada, a sua saída, guarde a sua casa, guarde seus filhos, guarde os seus bens, guarde tudo o que você possui, principalmente que Ele guarde o seu coração nele e mantenha longe os deuses estranhos que não pertencem à vontade do Senhor. Um abraço em Cristo Jesus, até amanhã. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor sabe.